Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ramon Xavier falando, e nessa aula aqui nós vamos aprender a fazer um plano cartesiano e a marcar pontos nesse plano cartesiano, que é um sistema de coordenadas. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Você pode usar uma régua, ou se você não tiver régua, você pode usar uma caneta. E eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma linha na vertical e outra na horizontal. Então, observa aqui, vou fazer uma linha na vertical. Vamos lá. Coloca bem aí a caneta ou a régua e faz a sua linha na vertical. Depois eu vou fazer uma linha na horizontal. Vou virar a caneta e colocar ela na horizontal, cortando a linha que eu acabei de fazer na vertical. Então, eu vou passar ela aqui e pronto. Fiz esse grande sinal de mais aí. Feito ele, vou colocar uma setinha do lado direito e outra na parte de cima. Coloquei a setinha do lado direito e outra na parte de cima. Na do lado direito, eu vou colocar a letra X. Estou representando aqui um eixo chamado eixo X. Lá em cima eu vou colocar a letra Y. A linha da horizontal é o eixo X, a linha da vertical é o eixo Y. E aí, feito isso, eu vou observar que tem um ponto aqui no meio, ó, onde as duas linhas se cruzam, onde os dois eixos se cruzam. Esse ponto ali do meio a gente chama de origem, tá? Então aqui no centro a gente tem a origem do nosso plano cartesiano. Mas o que eu vou fazer agora? Eu preciso marcar aqui, ó, do centro para a direita, do centro para cima, para baixo e para a esquerda, as distâncias, todas iguais. Então, vou fazer o seguinte, a partir aqui do centro, eu vou andar um pouquinho e vou fazer um risquinho aqui, ó. Vou andar a mesma distância desse risquinho aqui para frente e fazer outro. Mais outro aqui, você pode fazer com a régua ou somente olhando mesmo. Então, estou marcando aqui várias distâncias iguais. E aí, ela continua infinitamente para a direita, só que a gente não vai desenhar o infinito, a gente vai fazer só uma parte dele, só o que a gente precisa. Então, da origem para cima, a mesma coisa, tenta fazer mais ou menos a mesma distância. Então, a gente vai subir, marcando aqui as distâncias no eixo Y. Depois que eu marquei subindo e à direita, a gente vai marcar descendo, mais ou menos a mesma distância também. E depois a gente vai marcar à esquerda. Então, marca aqui descendo, vamos lá. E agora à esquerda. Tudo tentando fazer na mesma distância. Não precisa ficar perfeito. A gente faz esse plano cartesiano perfeito só no papel quadriculado. Então, tá aí. Marquei o eixo X, marquei o eixo Y, está quase pronto. Agora eu só preciso colocar os valores. E aí eu tenho uma maneira especial de colocar esses valores. A gente vai fazer o seguinte. Lá no centro é o marco zero. Então vou colocar aqui o zero, a origem. E agora, do zero para a direita, eu vou marcar números positivos. Então, começando no número 1. É o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Aqui a gente marca só o que coube, até o número 8. E aí, da origem para cima, também vou marcar os números positivos. Ó, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui foi até o 9. Agora, da origem para baixo e da origem para a esquerda, eu vou marcar os números negativos, sempre começando do menos 1. Ó. Aqui do zero para baixo fica menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e menos 8. A mesma coisa agora para a esquerda. Vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Ok. Coloquei os eixos com as setinhas e a sua identificação. Marquei as distâncias iguais
nos 4 cantos e coloquei os números positivos à direita e para cima e os números negativos para baixo e para a esquerda. Então está pronto aí nosso plano cartesiano. E para que serve esse plano cartesiano? É um sistema de coordenadas e a gente vai utilizar ele aí para identificar onde estão cada um dos elementos. Claro que aqui eu não desenho nenhum elemento ainda, mas quando a gente coloca eles aqui, a gente consegue determinar a posição deles exata. É como se fosse um mapa praticamente. Me diz onde estão cada coisa, onde estão as coisas. Então vamos lá, vou colocar aqui alguns pontos, tá bom? Vou colocar aqui um pontinho, depois vou colocar mais embaixo aqui outro pontinho e mais à frente outro ponto. No plano cartesiano, esses pontos eles recebem nomes e esses nomes são letras maiúsculas. Então aqui o primeiro ponto eu vou chamar de E, ponto E. Aqui embaixo vou chamar de ponto F e aqui na frente vou chamar de ponto G. Quais são as coordenadas de cada um desses pontos? Vou fazer o seguinte, vou anotar aqui no cantinho, mais em cima. Vamos escrever aqui E, depois o F, depois o G. Vou colocar aqui as coordenadas deles. Como é que eu faço para saber quais são as coordenadas? Eu vou olhar o seguinte. Partindo do eixo X, sempre começa pelo eixo X, tá? Partindo do eixo X, eu vou sair uma linha até o ponto E. Ou eu posso fazer o contrário. Do ponto E, eu vou sair até o eixo X. Assim, em paralelo ao eixo Y. Observa que do eixo X, o E aqui está marcando 3. Então, a primeira coordenada do ponto E é o número 3. Faço a mesma coisa para o eixo Y. Vou sair do E e vou até o eixo Y, em linha reta. Marco no menos 2. Então, a coordenada aqui do E é menos 2. Fecha parênteses. E você vai observar o seguinte, sempre nessa ordem, tá? O primeiro valor é sempre no eixo X e o segundo valor é sempre no eixo Y, tá? Sempre no eixo Y. Então, primeira coordenada é X, segunda coordenada é Y. E aí a gente vai observar as coordenadas do ponto F. Subindo aqui até o eixo X, a gente vê que a primeira coordenada é o número 4. 4 está pareado aqui com o F. Vírgula. Segunda coordenada, vou para o eixo Y. Lá no eixo Y está marcando menos 4. Então, a coordenada do ponto F aqui é menos 4. Agora falta o ponto G. Do ponto G até o eixo X, marca 7. Então, a primeira coordenada é 7. Do ponto G até o eixo Y, em linha reta, marca menos 2. Então, encontramos as coordenadas dos pontos E, F e G. E observa o seguinte, quando eu ligo esses pontos, o G até o F, o E até o F e o E até o G, nós temos aí um triângulo. É uma figura geométrica. E o que a gente faz com essa figura geométrica? Bom, na prática ela poderia estar representando uma região, um lote, uma área, ou talvez uma parte de um prédio, enfim, depende de onde a gente vai aplicar o conceito aqui do plano cartesiano. Mas nós vimos nas aulas anteriores os conceitos de translação, rotação e reflexão. Então o que eu vou fazer aqui para vocês verem, é a reflexão desse triângulo aqui em relação ao eixo Y. Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse triângulo refletido do lado esquerdo. Observa que eu posso fazer a reflexão tanto em relação ao eixo Y, ou seja, pegando da direita para a esquerda, quanto em relação ao eixo X, pegando de baixo para cima. Então eu vou começar pegando da direita para a esquerda. Como é que eu faço essa reflexão?
Vou colocar espelhado. Então, esse ponto E aqui, ó, tá a 1, 2, 3 casinhas de distância do eixo Y. Então, o refletido também tem que estar a 3 casinhas de distância, na mesma altura aqui, ó, no menos 2. Então, eu vou andar 3 casinhas aqui e marcar o ponto que eu vou chamar de E', para diferenciar do ponto E. Observa que os dois estão à mesma distância, ó, 3 no eixo X aqui e 3 no eixo X aqui. A diferença agora é que a coordenada X aqui do ponto E' está negativa. Vou fazer a mesma coisa com o ponto G. Ó. Ponto G estava lá no 7, ó, a 7 unidades de distância do eixo Y. Então, o ponto G', que vai ficar do outro lado, tem que estar também a 7 pontos de distância. Só que agora a coordenada ficou negativa. A mesma coisa acontece com o F. Está com 4 lá no X. Então, vai ficar menos 4 aqui, ó, do outro lado do X. E a coordenada Y continua sendo a mesma, menos 4 também. Então, marque ele aqui. Esse é o ponto F'. Agora, eu ligo esses pontos para formar o triângulo. Ligou aqui, ali e aqui. Pronto. A imagem ficou refletida em relação ao eixo Y. Então, esse triângulo aqui à esquerda, E', G', F' é a reflexão desse triângulo EFG. Vamos observar então o que aconteceu com as coordenadas. E a reflexão foi em relação ao eixo Y. O ponto E' tem coordenada menos 3 no X e menos 2 no Y. Observa que quando a gente refletiu, somente a coordenada X, ó, que mudou. Quando a gente reflete em relação ao eixo Y, só a coordenada X que muda. Mantém o número e troca o sinal. O ponto F', o que aconteceu? Em relação ao eixo X, ficou menos 4. Em relação ao eixo Y, continuou sendo menos 4 também. Em relação à coordenada X, mudou aqui, ó, o sinal, tá vendo? Menos 4. E o Y continuou o mesmo. A mesma coisa acontece com o G'. Fica menos 7 e menos 2. Muda só o sinal da primeira coordenada. Posso fazer a mesma coisa também para o eixo X. Ó. Vou refletir em relação ao eixo X. Então, agora eu vou observar aqui a distância em Y. O ponto E está a uma altura aqui, ó, de menos 2. Então, em relação ao eixo X, para o outro lado, tem que ficar em 2. Então, eu vou subir aqui até o 2, mantendo o 3 do X, e colocar aqui o ponto, agora eu vou chamar de E', ou E'. O ponto G é a mesma coisa. Está aqui no 7, mas tem uma distância de 2 em relação ao eixo X. Do outro lado também vai ser 2. Então, vai ficar aqui. Ó. Observa que esse ponto está a 2 de distância. Esse aqui é o ponto G, 2 linhas. O ponto F está a menos 4 lá embaixo. Então, ele vai subir para o mais 4 lá em cima. Mais 4, ou somente 4 lá em cima. Aqui é o ponto F, 2 linhas. E aí a gente faz a nossa figura, nosso triângulo. Claro que não fica 100% perfeito, porque a gente não fez com régua, com papel milimetrado. Mas tá aí a reflexão, então, no nosso triângulo em relação ao eixo X. Ó. E quando a gente reflete em relação ao eixo X, olha só o que acontece com as coordenadas. A coordenada X, ó, se manteve. E a Y, dessa vez, foi quem mudou. Aqui no F, 2 linhas, ó, a coordenada X se manteve 4. E a Y foi quem mudou. Ó, era menos 4, ficou 4 positivo. E lá no ponto G, 2 linhas, a coordenada X manteve e a coordenada Y, que era menos 2, virou o número 2. Então, aqui ó, a gente observa o seguinte. Quando a gente reflete a imagem em relação ao eixo... em relação ao eixo Y, que na verdade é o verde,
Vou passar o verdinho aqui. Em relação ao eixo y, troca somente a coordenada x. Aqui foi em relação ao eixo y, trocou a coordenada x. Quando a gente reflete, vou até anotar aqui, ó, reflexão em y. A gente refletiu em relação ao eixo y. Pegou daqui e jogou para o outro lado de y. E aí troca somente a coordenada x. Quando a gente reflete em relação ao eixo x, aí acontece o contrário, né? Quando a gente reflete em relação ao eixo x, o que troca é a coordenada y. Então aqui, ó, foi a reflexão em x. Quando refletiu em x, trocou a coordenada y. Quando reflete em y, troca a coordenada x. Nesse caso aí, o sinal apenas dessa coordenada. Ah, professor, é só para isso que serve, então, o plano cartesiano? Não. A gente pode localizar um ponto no plano cartesiano. Vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho aqui o ponto B. Vamos chamar aqui de ponto B. Dei as coordenadas dele, ó. Menos 4 e 5. Como é que eu faço para marcar o ponto B lá no plano cartesiano? Eu vou sair do ponto menos 4, lembrando que é sempre primeiro no eixo x. Então, vou lá no eixo x e procuro o menos 4. Aí vou olhar. A coordenada y, que é a segunda coordenada, está positiva. Então, é para cima. Então, menos 4, eu vou subir até a altura do menos 5, que está à direita aqui, ó. Então, aqui eu marco o ponto B. Então, se eu tenho as coordenadas, eu encontro o ponto no plano. Se eu tiver o ponto no plano, ó, vamos olhar aqui, vamos chamar isso aqui de ponto C. Quais são as coordenadas do ponto C? Se eu tiver o ponto no plano, eu consigo achar as coordenadas dele. Eu saio dele até o eixo x, descendo aqui dá menos 6. E saio dele até o eixo y, indo para a direita aqui dá 3. Então eu consigo encontrar as coordenadas de um ponto dado no plano e eu consigo marcar o ponto no plano se eu tiver as coordenadas dele. Lembrando sempre, não esqueça disso, tá? Primeiro, sempre eu olho o eixo x. O primeiro número é o eixo x e o segundo número é sempre no eixo y, tá bom? Então tá aí, essa foi a nossa aulinha aí sobre plano cartesiano e reflexão de figuras no plano cartesiano, como marcar pontos no plano cartesiano e como identificar as coordenadas desse ponto no plano cartesiano. É isso aí, valeu, tchau, tchau.